Então, foi uma tarefa difícil chegarem a consenso ou foi mais ou menos negociável? Estava tudo de fome. Então foi. Muito bem. Fazer mais delay. O exercício. Portanto, o grande objetivo aqui é que os grupos partilhem entre si a solução a que chegaram. Não sei se quiserem, para facilitar eleger, pensarmos um minuto ou dois, se quiserem eleger, digamos, um porta-voz que explicará a estratégia do grupo e depois então entrarmos todos em debate, falando um bocadinho sobre as dificuldades também que sentiram, o que é que achariam que poderia ter servido de informação para planear melhor ou ajudar a tornar mais claro o planeamento, o que é que para vocês foi mais desafiante e depois, lá está, enquanto grupo, tentar então encontrar a solução que seja mais comum entre os dois. Querem eleger algum porta-voz do vosso lado? Do nosso lado. Grupo 1, quem fala? O que é o grupo de soluções? Com vocês. Falas tu? Falas tu. Depois tu vais ter que falar. Não gosto de dar. Queres falar agora? Não. Vai. Grupo 2. Quem é que vai, digamos, apresentar a solução para depois lançar o debate? Rogério, queres falar ou queres que falem de nós? Posso falar, ok. Depois ok. Trocar. Então, seguindo assim, por ordem, Paulo, convido-se então a apresentar a solução a que chegaram, depois apresentaria o grupo 2 e depois então entramos em debate mais alargado. Estão todos, obviamente, convidados a participar e quanto mais participarem, mais rica será a sessão. Bom, se a vossa ordem não for igual à nossa, digam que é só para irmos jantar, ok? Então, nós começámos por ir à frutaria, ao café e depois fomos encomendar o almoço. Fizemos isto porque o almoço tinha que ser feito até às 10 horas e então resolvemos limpar logo aqueles espaços que ficavam mais próximos do restaurante. E a partir daí fizemos primeiro a parte norte e depois a parte sul. Desvalorizámos um pouco a questão do peso e o argumento que foi usado por um dos intervenientes foi que a minha filha leva a mochila às costas com mais do que 10 quilos. Ok? Então, a seguir ao almoço, fomos libertar os 10 quilos. A seguir a encomendar o almoço, fomos aos Correios. Depois era sapateiro, não era? Sapateiro. Libertámos-nos dos sapatos e depois fomos libertar também do peso do casaco na lavandaria. Passámos pela garrafeira, fomos à livraria e deixámos a padaria para o fim antes de voltarmos à estação para nos encontrarmos com os nossos amigos ao 12:30. Okay. Obrigada, Paulo. Rogério, queres partilhar então a vossa solução? Sim, ora, nós tentamos optimizar não só o livrar-nos do peso, como minimizar também o espaço percorrido. E então a nossa solução foi, efetivamente, sairmos de casa em direção ao restaurante, porque estávamos realmente com medo de ficar sem comida, depois desta correria toda. Daí passámos aos Correios, porque nos pareceu que andar com os 10 quilos o dia todo não seria muito interessante. O sapateiro e a lavanderia, exatamente pela mesma razão, porque aproveitámos logo para dar aqui a volta, tal como vocês também fizeram, e aproveitámos para nos livrar de tudo aquilo que tínhamos connosco. Aproveitámos para continuar a nossa passagem pela lavandaria, pela padaria que considerámos que a esta hora já estaria aberta. Seguimos depois em direção à frutaria.
ao café, deixando a garrafeira para o último, uma vez que estávamos com receio de partir as 2 garrafas do vinho, e então deixámos efetivamente para o último. Fomos depois à estação buscar os nossos amigos, voltámos a passar no restaurante para pegar na comida e voltámos para casa. Ok. Então, esta aqui a tomar todas estão comovidos que... Parece-me que faltou aqui Nada em comum. parece-me que faltou aqui um ponto. Sim, acho que perdi-me aqui também um bocadinho. Então tinha um restaurante, correios, sapateiro. Sapateiro, Lavandaria. Lavandaria, frutaria, padaria, frutaria, café, garrafeira, estação e restaurante. Falta só a livraria e a lavandaria. Entre a lavandaria e a padaria, falta só a livraria, Rogério. Exatamente. Foi só a livraria que foi na lista. Desculpa, a seguir à garrafeira o quê? A seguir à garrafeira, regressamos à estação. Mas em que passo é que vocês vão à livraria? Ora bem, a livraria é 1, 2, 3, 4, é a quinta. É a nossa quinta paragem. Acho que falta um, porque são 10. o café, parece que passam pelo café. Então, se calhar eu vou voltar Vamos à livraria. mas sim, passámos ao restaurante, que é a nossa primeira paragem. Vamos aos correios, que é a nossa segunda paragem. Sapateiro, em terceiro. Lavandaria, em quarto. A livraria, em quinto. Em sexto, a padaria. Sétimo, a frutaria. Oitavo, café. Em nono, a garrafeira. E, finalmente, a estação de comboios. Ok. Então, lançando aqui uma discussão, convidava os dois grupos, mas todos, obviamente, podem participar. Qual é que terá sido o elemento que terá servido para definirem a lógica subjacente às vossas escolhas? Se foi o facto de, ao fazer o percurso a pé, seria mais vantajoso começarem por libertar os pesos, ou se foi o facto de terem proximidade, embora não tenhamos as distâncias dos locais, e foi isso que delineou mais ou menos a vossa rota. Qual é que terá sido a lógica principal que aplicaram na definição da vossa estratégia? Estão todos convidados a participar, obviamente. Nós foi o tempo e o menor percurso a percorrer possível. Realmente não equacionámos o depois de ter que ir buscar o almoço, porque o exercício também não refere a termos que ir buscar o almoço. A única coisa que o exercício diz é que todo o comércio fecha ao meio-dia. E se nós vamos buscar os nossos amigos ao 12:30, o restaurante já está fechado quando voltarmos. Por isso não pusemos essa variável no caminho. Desvalorizámos um bocadinho o peso, mas foi uma preocupação também da maior parte dos elementos do nosso grupo, mas eu convenci-os de que não era muito peso. Ninguém na mochila, não é? Não. Eu posso só fazer um comentário? Nas regras não dizem que temos que ser nós a levar o almoço para casa. Certo, era isso. Por isso nós não consideramos isso. Ok. Certo, concordo, não diz que não temos que ser nós a levar o almoço para casa, mas se uma pessoa vai encomendar o almoço, vai ter de eventualmente ir buscá-lo, não é? Eu vou comentar aqui mais. As soluções de entregas, mas também não podemos considerar coisas que não estão no exercício. Eu vou, se calhar, só considerar aqui mais uma pequena coisa, é que efetivamente o comércio fecha ao meio-dia, mas não há qualquer referência em relação à restauração. Um restaurante não pode fechar ao meio-dia, não é? Não é serviços, certo? Não, mas um restaurante nunca poderia fechar ao meio-dia, não é? Quer dizer, acho eu, mas... Mas são as regras que estão no exercício. Mas a padaria também abraça. Exato.
Por causa da Covid. Depois está. Ok, então, e grupo 2, querem partilhar qual foi a lógica que então, sei que foram dizendo ao longo do percurso, mas qual foi a lógica principal que aplicaram para a resolução? Posso falar? Então, nós tivemos dois grandes motores desta nossa solução. A primeira foi tentar não carregar muito peso. Nenhum de nós tem filhos, não sabemos quanto pesam as mochilas das crianças, mas quisemos não ter muito peso connosco tanto tempo. Portanto, essa foi uma das razões que nos levou a dar esta volta. A segunda foi precisamente porque tínhamos limitações de tempo, tínhamos coisas que só abriam às 11, coisas que fechavam ao meio-dia e tentámos maximizar o tempo dessa forma. Por isso é que chegamos a esta conclusão, também para tentar fazer o mínimo de percurso possível. Mas os correios podem ser a coisa mais demorada no meio disto tudo. Certo. Por isso acho que os correios eram assim uma das urgências, das coisas principais a fazer logo possível, precisamente porque estávamos com um volume de 10 quilos. Não sabemos as dimensões do volume, podia ser uma coisa bastante desconfortável e queríamos efetivamente livrar-nos do peso. E isso também depois tem exatamente o mesmo peso a questão do sapateiro e da lavandaria, porque estávamos com sapatos e com casaco. O Rogério disse muito bem que por acaso neste dia estava frio e o casaco ainda estava vestido nessa altura, mas de qualquer forma tinha de ir para a lavandaria, por isso foi um bocadinho por aí que nós nos regemos. A questão da garrafeira ser a penúltima coisa antes da estação dos Correios foi também porque 2 garrafas de vinho, 750 ml cada uma, também acabam por pesar e podem partir-se, por isso pareceu-nos mais lógico. Ok, obrigada. Agora, de forma individual, formularem a vossa opinião sobre o que é para vós assim, importante, à medida que vamos planeando, ir olhando também para os objetivos. Se consideram ou se fizeram esse passo no decorrer da tarefa, ou se, ao contrário, leram os objetivos que tinham que cumprir e, a partir daí, não voltaram mais a rever, quase como se fosse um check-up se estariam a ser validados ou não. E aqui convido a individualmente dizerem a vossa opinião, também trazendo um bocadinho aqui para o vosso trabalho, se acham que é importante no planeamento em geral ir revendo se os objetivos de facto estão a ser alcançados ou se o caminho está nesse sentido, ou se por outro lado consideram que não é importante numa ação de planeamento. E aqui é a vossa opinião e a vossa experiência, obviamente. Patrícia, queres começar? Posso começar? Eu acho que é importante, porque eu, pelo menos, foi isso que eu fui fazendo. Ok. Eu ia espreitando os objetivos. E no teu dia-a-dia também consideras que é importante ir olhando e vendo se o caminho está traçado para o objetivo dominado. Muito bem. Do grupo 2, quem é que quer, por favor, partilhar o que acha sobre este tema? André? Eu vou muito mais, desculpa. A dizer sobre isso? Eu dei uma volta um bocado grande, para ser sincero. Mas eu tinha o carrinho, mas tal como eu não ia ao restaurante a fazer encomendar até às 10, pronto, eu subentendi também que andava com um carrinho, não é? Por causa da encomenda dos correios. Mas, de facto, eu penso que o melhor é deixar todos os pesos que nós tínhamos, deixar a encomenda nos correios e no sapateiro e para ser mais ágil, mesmo na movimentação, para fazer todas as outras tarefas mais facilmente. Então, considera que no teu dia-a-dia vais revendo os objetivos à medida que vais fazendo o planeamento para, de alguma forma, checar de acordo com o pretendido, ou é algo que não pensas com frequência?
Foste vendo os objetivos ou leste os objetivos e depois desenvolveste o planeamento? Eu li, quer dizer, eu não li muito bem os objetivos, porque falhou aí qualquer coisa nos objetivos. Era para fazer encomenda e não correu muito bem do almoço. Eu posso também só partilhar que eu fiz uma linha temporal em cima e isso fez com que eu tivesse sempre uma noção do que é que poderia estar. Exatamente a mesma coisa, também fiz uma linha temporal. Porque isso fazia todo sentido para perceber o que é que estava aberto, o que é que não ia, o que é que fechava àquela hora. Eu escrevi no mapa. Porque é que fechava àquela hora? Acho que fazia sentido fazer a linha temporal, por isso, pronto. Mas, eu acho que o sentimento mais ou menos unânime de todas as pessoas é que efetivamente é importante o planeamento no dia a dia e ir verificando se esse planeamento está a ser cumprido ou não. Agora, também é certo que é necessário ter algum espaço, alguma liberdade para adaptar o planeamento depois à realidade daquilo que vai acontecendo. Certo. Mais alguém quer trazer para a discussão? Pode até ser uma vertente um bocadinho mais pessoal, digamos assim, como é que lidam com esta questão do planeamento e dos objetivos no vosso dia-a-dia? Eu tenho uma maneira de reagir perante as coisas um bocadinho diferente. Eu faço planeamento, o que consigo fazer faço, o que não consigo passa à frente para o dia a seguir. Ou seja, tento fazer o máximo de coisas possíveis, mas se houver alguma coisa que eu vejo que me vai atrasar na seguinte ou assim, deixo aquela... Claro que não pode ser uma coisa de vida ou de morte, mas tento manter o resto do plano e deixar aquela ou alguma que surja pelo meio que veja que tenha mais dificuldade, tento deixar para outra altura. Ok. Nunca deixe a encomenda do almoço para o dia a seguir. E os eu no meu caso. Alô? Sim. Sim. No meu caso, pronto, a metodologia é a mesma, né? Temos uma agenda, temos um plano, mas no meu caso eu tento sempre priorizar aquilo que são as tarefas imprescindíveis, nesse caso. No que vimos aqui, o imprescindível era a questão do almoço, porque tínhamos convidados para alimentar às 13 horas. Depois tem a questão de despedir a encomenda nos correios e também deixar os artigos no sapateiro e na lavandaria. Tudo o resto eu acho que são atividades que poderia ter feito ou não ter feito, mas desde que estas 4 tivessem cumpridas, acho que o dia estaria ganho, né? Pelo menos foi aquilo que eu percebi do exercício, ou seja, vamos planear sim, mas temos que ter uma escala de prioridades e executar aquelas que são as tarefas mais importantes. Muito bem. Mais alguém quer partilhar a sua experiência? Pode ser do jogo ou em termos pessoais, como é que vê esta questão do planeamento e dos objetivos? Eu acho que em termos aqui do jogo, o ponto levantado por, não faço a mínima ideia o nome. Exato. O Hegel. Pelo Hegel é efetivamente bastante interessante, que é o facto de que eu por acaso não pensei muito nisso no início, mas existem efetivamente algumas tarefas que se calhar não têm o mesmo peso e a mesma importância independentemente de tudo o resto. E essa é uma perspectiva bastante interessante. No meu dia-a-dia, de um ponto de vista mais pessoal, eu tenho uma grande vantagem. Eu sou a pessoa que distribui tarefas de forma completamente irrealista. E espero que elas... Pensei que eras artista. Pronto, portanto, é bastante fácil no meu dia-a-dia. Ok. Então, voltando aqui um bocadinho à dinâmica deste exercício, de acordo com a vossa perspectiva ou com aquilo com a vossa vivência também profissional, consideram que quando planeamos em grupo,
terá mais vantagens ou mais desvantagens? E consoante, digamos, a vossa opinião, se podem, de alguma forma, justificar o porquê disso. Portanto, quando temos uma tarefa que é nossa, faz todo o sentido sermos nós, mas se calhar no nosso dia-a-dia temos que lidar com projetos em comum ou iniciativas que têm que envolver outras áreas, outras pessoas, outras visões, outros backgrounds, e se nesse caso, por exemplo, considerariam mais vantajoso fazer como fizemos agora, digamos, uma primeira abordagem individual e depois então discutir em grupo, ou se acham que no planeamento e organização, dependendo também obviamente da complexidade, mas tornando uma coisa mais simples, se devemos logo, se for uma tarefa de grupo, partir para a discussão em grupo, qual é que é a vossa opinião sobre isto? Posso dizer? Então, no meu dia-a-dia... Não planei nada. Acho que se fizermos um planeamento em grupo, não funciona. Aqui funcionou bem, porque estávamos todos focados em resolver isto, até porque temos que ir jantar. Mas no dia-a-dia, pela experiência que tenho, cada um tem sempre a sua agenda e tenta sempre sobrepor à do outro. Por isso convém sempre haver um master planeador e depois poderá ou não ceder aqui ou ali no planeamento global, mas creio que deve partir sempre numa perspectiva mais individual. Eu, de uma forma geral, sou obrigado a concordar e a razão é muito simples. Eu acho que a discussão e haver abertura para a discussão é muito importante, até porque às vezes surgem algumas ideias e soluções bastante criativas e interessantes, mas infelizmente é impossível agradar a todas as pessoas. E tem que sempre que haver, de uma forma ou de outra, uma pessoa que tem que ter a responsabilidade, quando não se chega a um acordo, de ter a palavra final e a decisão final. Obrigada. Mais contributos que queiram partilhar? Do lado da Cátia, alguém? O Rogério acabou de dizer. Okay. Eu concordo com o que o Rogério acabou de dizer, porque acho que é preciso alguém que destine, porque se vamos tentar que toda a gente chegue a um consenso, vamos perder mais tempo a tentar chegar ao consenso do que haver alguém que determine. Tu vais fazer isto assim, assim, sabe? Claro que a pessoa pode dizer, mas eu posso ir à padaria antes porque me fica antes do café. Pronto, ok, é um ajuste pequenino, mas acho que tem que ser... eu aí falo um bocado pelo meu dia-a-dia, do meu trabalho. Nós temos uma guest house, eu tenho uma empregada que sabe o que tem que fazer, mas ela tem que ser mais ou menos guiada, porque se eu lhe deixar ficar aquilo na mão dela, é capaz de já passar uma coisa à frente e lá passou um vidro ou lá passou um tapete. Por isso, ela tem um plano de trabalho mais ou menos definido, ela é livre de o adaptar, mas o plano principal já está definido por mim, por nós, porque o Hugo faz parte deste projeto também. Por isso sou obrigado a concordar com o Rogério que tem que haver uma diretriz principal e depois talvez haver uma adaptação das pessoas envolvidas. E isto torna-se mais difícil quanto mais pessoas estiverem envolvidas. Eu já trabalhei no Corte Inglês, trabalhei numa equipa de 1.600 pessoas e não dá. Tem que haver pessoas determinadas a mandarem. Eu acho que até podia dar aqui não dá, é a expressão certa, sim. Podia dar aqui um exemplo na política que é bastante ilustrativo disto, que é o sonho da União Europeia. É muito bonito, sim, mas temos estes países todos, cada um com a sua agenda, e é extremamente difícil chegar a consenso, porque... Os pobres querem dinheiro, os ricos não querem dar dinheiro aos pobres. E há esse fator do dinheiro que é muito mais complicado. Há uns que pagam para os outros poderem ter uma boa vida. Também temos que perceber um bocadinho a perspectiva desses povos do Norte, não é? Quer dizer, estão a dar dinheiro aos povos do Sul e nem sequer fazem aquilo que eles querem. Não, exatamente. O problema que se passa aqui é que numa estrutura completamente horizontal, como é, por exemplo, a União Europeia, em que não há uma liderança
claramente definida. Podemos discutir sobre o papel da Alemanha e da França, mas não é uma liderança claramente definida. Tendencialmente, existe um desperdício de tempo e um esforço considerável até se conseguir efetivamente chegar a uma solução que é sempre de compromisso de tal forma que dá sempre a sensação que ninguém está efetivamente feliz. Exatamente. Inteiramente de acordo. Sem dúvida. E do lado da Ifigénia, alguém quer participar, colocar a sua opinião? Ifigénia? Estou a ouvir. Força. Acho que já foi tudo. Não tenho nada a dizer. A minha opinião é quase a mesma que as outras, então. Muito bem. Então, eu creio que já estamos muito próximos do tempo que estava planeado para esta sessão. E agora gostaria de perguntar. Não percebi, desculpa. Já ultrapassamos um bocadinho. Então, ultrapassamos, está ótimo. Qual é a solução do jogo, afinal? Pronto, era isso que eu ia dizer. Só para partilhar aqui convosco, este jogo efetivamente existe e foi retirado de um livro que nos foi recomendado para esta unidade curricular. Fizemos aqui uma adaptação, mas ele existe e tem aqui este objetivo que é, lá está, no menor espaço de tempo, conseguir rentabilizar a deslocação e também nos largando dos pesos que temos. E então a solução final foi apresentada no livro como sendo a solução ideal, saindo de casa às 9h15. O primeiro passo seria encomendar o almoço no restaurante. Depois, o segundo passo seria deslocar-nos aos Correios para deixar o tal pacote de 10 kg e nos livrarmos desse peso, uma vez que estamos a fazer o percurso a pé. E depois, a partir daqui, é seguir um bocadinho a lógica dos pontares do relógio, exceto a estação de comboios, que fica efetivamente para o último, e assim acho que foi consenso entre todos, e portanto a ordem seria, em terceiro lugar, o sapateiro deixando os sapatos, em quarto, a lavandaria deixando o casaco, portanto, indo-nos sempre livrando de pesos, não é? Em quinto, a livraria para comprar os nossos livros. Em sexto, a padaria para comprar o pão, porque havia também a condicionante de fechar às 11, se não estou abrir às 11. Abrir às 11, desculpa, obrigada Patrícia. E depois comprar a fruta, não só porque já nos tínhamos livrado dos outros, mas também porque fecha ao meio-dia, que é que acho que acertei. E depois comprar o café e, por último, comprar as 2 garrafas e então a estação de comboios e teríamos a tal meia hora para chegar às 13 a casa com os nossos convidados e almoço, livros e tudo isso, e vinho e tudo isso. E era esta a solução. Isso está tudo mal. É assim, eu não me quero gabar, mas nós acertámos na solução. Claramente o trabalho em equipa aqui funcionou. Temos a solução correta a 100%. Isto é... Exatamente. E é uma solução bastante interessante porque nenhum de nós tinha esta solução de início. Chegámos a ela depois da discussão. Grupo, quer perguntar? Não. Eu própria também tive curiosidade em ver, mas o grande objetivo aqui é trazermos ideias para discutir o tema do planeamento e da organização. Eu quero mais uma vez agradecer a todos, apesar de terem todos os nossos amigos e tudo isso, mas obviamente estamos muito gratos por esta ajuda preciosa. Tínhamos uma boa nota para nos seguirmos e vocês bem merecem um jantarinho e todos os mimos. Para aquelas pessoas que conheci hoje, apesar de ter por videochamada, foi um bom momento, eu diverti-me imenso a fazer isto. Estou super nervosa, e espero que vocês também tenham gostado. Porque para nós foi mesmo muito gratificante, eu falo por mim, muito obrigada e espero que um dia possamos estar em 2021, se possível todos juntos a conviver então com garrafas e pão e tudo isso, mas ao vivo e a cores, por isso muito obrigada a todos.